O esporte e sociedade traz uma questão que a gente já ia trazer mesmo e acho que está na hora, que é qual o impacto dos programas do PT, como o Bolsa Atleta, por exemplo, na performance do Brasil nesta Olimpíada. Então, vamos falar dessa questão do incentivo ao esporte. Bacana, isso é uma coisa essencial, porque nós estamos entrando na política de esporte, costuma entusiasmar um pouco mais a esquerda do que o esporte propriamente dito. Deixa eu falar uma coisa. Primeiro, vamos ter claro, ao contrário do que alguns pensam na esquerda, não existe esporte sem esporte de alto rendimento. Não existe isso. O esporte de alto rendimento é o que determina a possibilidade do esporte de massas. Porque as pessoas, especialmente os mais jovens, só se entusiasmam com a prática esportiva pelo exemplo do esporte de alto rendimento. Basta ver, num país capitalista e com a estrutura esportiva tão desorganizada como a brasileira, o que aconteceu com as empresas que vendem skate a partir dos resultados da Raíssa Leal. Disparou a venda de skates. Basta ver o que aconteceu no exemplo que eu já dei do boxe na Bahia. Basta ver, quer dizer, o surgimento de campeões, de atletas, é o que gera o interesse na juventude pela disciplina, pela dedicação, pela prática esportiva. A prática esportiva como fator de saúde é uma coisa de pessoas mais velhas, que querem perder peso, que querem se condicionar. A garotada não precisa se condicionar, não precisa perder peso em geral. Então, a prática esportiva tem a força do exemplo, e a força do exemplo é dada pelo esporte de alto rendimento. Então, não nos iludamos. Essa ideia de que pode ter esporte de massa sem competição não é esporte, aí é dança. É outra coisa. O esporte é competição. E é uma competição sadia. É a transição do darwinismo social para o darwinismo esportivo. É altamente sadia. Como qualquer atividade humana, ele gera desgaste, ele gera tensão, ele gera contusão, ele gera desafios. Ao gerar desafios, gera problemas. Então, você vai ter situações como da Simone Biles ou outras situações de atletas que se contundem e assim por diante. Agora, não existe esporte sem competição. Dentro desse cenário lúcido, o governo brasileiro, sob o Lula, o governo do Lula, ele aplicou uma política esportiva naquilo que ela se propunha correta. Foi uma política para o esporte de alto rendimento. Lembremos que o Brasil conquista o direito de organizar os Jogos Olímpicos em 2007, não é? Ou 2008, eu não me lembro bem a data, por aí, né? 2007, 2008, 2009. A política esportiva que foi elaborada em 2008, ela tinha como objetivo o ciclo olímpico. Ela tinha como objetivo fazer o Brasil melhorar um pouco de patamar. O Brasil é um fracasso olímpico. O Brasil depende dos seus heróis, historicamente. O Brasil era um país cuja média de medalhas até os anos 90 era de 2 a 4 medalhas por Jogos Olímpicos, apesar de ser um dos maiores países do mundo e um dos mais ricos. Depois, o Brasil subiu nos anos 90 para um patamar ali entre 10 e 15 medalhas, porque começaram a ter os apoios das empresas estatais às modalidades esportivas. Isso gerou uma melhoria no alto rendimento, nos esportes de alto rendimento. Né? Melhorou várias modalidades, o Brasil subiu de patamar já nos anos 90. Começou a subir de patamar em 92, por conta de políticas de apoio que foram aprovadas ali no final dos anos 80. A ditadura brasileira foi um fracasso até em termos esportivos, né? Ou seja, apesar dos militares se acharem os bambambãs do preparo físico, são uns manés, né? Uns borrabotas. Então, era um fracasso com os militares. Melhora na redemocratização, porque tem mais financiamento. E aí, com a política adotada pelo governo do Lula e pelo governo Dilma, foi para o patamar das 20 medalhas. Mas foi uma política focada no alto rendimento. O que é uma política focada no alto rendimento? É você garantir patrocínio para as equipes e para os atletas, garantir equipamentos esportivos, lugares de treino, centros médicos, e você garantir o financiamento individual dos atletas permanente. Os atletas não terem financiamento só em época de competição. Então, esses 3 objetivos foram cumpridos. Criou-se o Bolsa Atleta,
criou-se o programa de incorporação dos atletas às Forças Armadas para que eles pudessem ter um salário permanente, como foram sendo construídos centros de excelência para o treinamento dos atletas brasileiros, as estatais direcionaram patrocínios tanto para os esportes coletivos quanto para esportes individuais, então gerou um outro patamar de organização e de financiamento de esporte de alto rendimento, cujos resultados vieram nos Jogos Olímpicos de 2016 e continuam vigentes agora. O Brasil bateu seu recorde de medalhas nessas Olimpíadas, né? O Brasil fez 21 medalhas, sendo 7 de ouro, bateu seu recorde. Agora, é uma performance ridícula se nós pegarmos o tamanho do Brasil e se nós pegarmos a economia, a força da economia brasileira. Basta a gente fazer uma comparação. Um país como Cuba, vivendo a crise econômica que vive, que mandou apenas 69 atletas para os Jogos Olímpicos, o Brasil mandou 310. Cuba mandou apenas 69. Cuba teve as mesmas 7 medalhas de ouro que o Brasil. Teve menos medalhas no cômputo geral, teve um total de 15 medalhas. Mas é uma performance. Se você dividir o número de medalhas cubanas pela população, que a população cubana é 1/20 da brasileira, ou se dividir pelo PIB cubano, você vê a performance cubana como é superior à brasileira. O Brasil é um grande país, é um país que tem as condições para disputar o topo dos Jogos Olímpicos, por uma questão de biotipo, né? E esse é um comentário muito claro. O Vietnã tem 80 milhões de brasileiros, 80 milhões de cidadãos, perdão, o Vietnã. Mas a gente não pode esperar que o Vietnã tenha equipe de basquete, de vôlei, porque o biotipo do vietnamita, a altura média é de 1,59 m. O Vietnã não tem como ter jogadores de basquete, não tem como ter jogadores de vôlei, não tem como ter nenhum tipo de atleta, e não é um país de imigração. Então, o Vietnã está... isso que eu ia falar, né? Nesse mundo globalizado, se você pegar as seleções, por exemplo, de basquete da França e Estados Unidos, claro, é tudo imigrante. Claro, então, como não tem imigração, o Vietnã tem dificuldades. A própria China tem muita dificuldade de montar a equipe olímpica, sempre teve. Porque o biotipo, especificamente do Vietnã, eu posso dar outros exemplos, especialmente de países asiáticos, que vão ter dificuldades em terem performance olímpica. O Brasil não. O Brasil tem um perfil dos Estados Unidos, é igualzinho. O Brasil tem uma presença na sua população dos biotipos convenientes para todos os esportes, do basquete ao tiro olímpico. Não é? Ou seja, o Brasil tem uma enorme população negra que pode ter um desempenho formidável no atletismo, como tem nos Estados Unidos ou que tem em outros países de presença forte da população negra. O Brasil tem uma população, embora a média de altura brasileira seja mais baixa que a americana, o Brasil tem uma parte da população altíssima, por isso que o Brasil sempre teve bons resultados em vôlei e basquete, assim por diante. Então, o Brasil podia estar disputando com os Estados Unidos e China o topo do ranking. O Brasil tem uma temperatura estável o ano inteiro, não é um país que tem neve e calor absurdo, impedindo a prática esportiva de rua ou de campo. Não é? Ao contrário, no Brasil você pode ter prática esportiva o ano inteiro, o ciclo esportivo aqui no Brasil. Só que o Brasil, aí vem o problema. Então, qual foi a insuficiência do governo Lula e Dilma? Não teve uma política para a massificação do esporte. Teve uma política para o alto rendimento. O que é a massificação do esporte? Você só consegue sair deste patamar... Provavelmente o Brasil esteja batendo no teto já, com essas 20 e poucas medalhas. É o teto para uma política de esporte de alto rendimento. Para você ir para o patamar das 300 medalhas, que é quem ocupa o topo você tem que ter massificação do esporte. Fazer a população praticar esportes. Isso significa uma política, Daphne, que ataca em 4 direções. Primeiro, você tem que escolher por onde vai se massificar o esporte brasileiro. Os Estados Unidos se massifica pela estrutura educacional. Não? Se massifica pela high school, pela escola secundária, se massifica pelas universidades. Nos Estados Unidos é simples, as universidades disputam os atletas que se revelam nos campeonatos colegiais, oferecendo a eles bolsas gratuitas para estudar nas melhores universidades, em troca deles integrarem as equipes esportivas dessas universidades em todas as modalidades.
Então, há uma massificação pela estrutura educacional. Cuba, que é um sistema impressionante, é uma massificação que passa pela educação, mas passa pelos bairros também, passa pelos municípios, por estruturas das cidades. Na antiga União Soviética, passava também pelas Forças Armadas, né? Que é onde tem o maior contingente de jovens, está nas Forças Armadas. Ou pelo menos depois da educação, é nas Forças Armadas. Então, é um outro elemento. No Japão, passa também pelos lugares de trabalho, né? Então, você tem que massificar o esporte. O Brasil não tem isso. A nossa estrutura educacional não tem equipamentos esportivos, salvo algumas exceções. A gente joga handball na escola e só. Queimado. Não tem equipamento, você não tem quadro de campo de atletismo, você não tem nada disso, né? Então, o primeiro elemento é escolher por onde vai massificar. Naturalmente, aqui no Brasil, seria pela escola. Seria o elemento principal. Não o único, mas o elemento principal. Não vai ser por clubes privados, senão você não massifica. Você fica na elite e você vai ter o Brasil ganhando essas coisas, né? Vela, os clubes de elite, ou você vai ter apenas o alto rendimento. Você tem que massificar por equipamentos públicos e gratuitos, na educação. Você vai ter que ter, como tem alguns Cefetes que foram criados no período Lula, vai ter que ter construção de escolas que tenham equipamentos esportivos completos. Pista de atletismo, tudo tem que ter. Não é? A segunda coisa, você vai ter que ter uma estrutura esportiva diferente. Porque a estrutura que eu melhor conheci na minha vida era da União Soviética, que era uma estrutura olímpica. Então, a União Soviética tinha as Olimpíadas Soviéticas, se chamava Espartaquíadas, em homenagem à Liga Espartacus dos comunistas alemães. Então, você tinha na União Soviética, a cada 2 anos, as Espartaquíadas, que eram o quê? Competições. Se competia nos municípios, depois se competia nos estados, depois se competia nas nações, era uma união de repúblicas, depois se competia na federação. Então, você tinha uma reprodução do sistema olímpico dentro do país. No Brasil, nós não temos nada disso. Nós precisaríamos ter alguma coisa desse tipo. Sim. Quando foi adotado isso aqui no Brasil, deu certo. Foram os Jogos Abertos do Interior aqui em São Paulo. É uma reprodução dos Jogos Olímpicos, claro, no ambiente do interior de São Paulo, para democratizar o esporte, democratizar a competição. Porque se você democratiza a competição, você permite mais contato entre o esporte de massa e a possibilidade de competir. As pessoas fazem esporte na juventude porque têm o interesse de competir. Não é o interesse pela saúde ou pela socialização. É de interesse de competir. Quem pratica esporte sabe isso. Você busca qual é o esporte que é melhor para competir. Então, você teria que ter esse tipo de sistema. Terceiro, você teria que ter uma reformulação completa do orçamento da educação para poder fazer a massificação através das escolas. Então, você tem que ter uma mudança do orçamento do Estado. O Ministério do Esporte, ele tem que... Talvez ele devesse estar fundido à educação básica, você tem um Ministério Único do Esporte e da Educação Básica, ou você tem um Ministério da Educação Básica, ou você separar o esporte entre o esporte olímpico e esporte de massa. Enfim, tem que pensar como fazer isso. Isso não é a coisa mais relevante, mas você tem que aumentar o orçamento público para o esporte. Tá? E quarto, você tem que criar estruturas que formem ou atraiam de outros países treinadores em massa para poder criar centros de excelência espalhados pelo país, não só para o centro de alto rendimento, é por aqui, né, os professores de educação física nas escolas saibam várias modalidades, ou para que você tenha vários professores de educação física que atendam a distintas escolas com várias modalidades. Então, o que ficou faltando nos governos petistas? Política de massificação do esporte. Uhum. E sem massificação do esporte, o Brasil não realiza seu potencial. A política do esporte de alto rendimento, ela está limitada a atletas que já se revelaram, que já despontaram. Só que se a base não é capaz de gerar milhares e milhares de atletas com potencial, você não consegue aumentar a participação brasileira no alto rendimento. Então, você tem uma relação de sinergia, né, entre o esporte de alto rendimento, que estimula o esporte de massa, e o esporte de massa, que produz massa crítica para o esporte de alto rendimento.